Ok, agora estamos gravando. Então, novamente, gente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem vai assistir gravado, né? Em qualquer horário. É um prazer estar aqui com vocês, nessa sala cheia de nutricionistas potentes, poderosas, e que com certeza estão aí correndo atrás do que querem, né? Que é conseguir um concurso. E estar aqui, vocês já estão de parabéns. Então, primeiramente, parabenizar vocês, né? Porque muita gente desiste no meio do caminho, né? O processo de concurso, ele é assim, as pessoas vão desistindo ao longo do caminho. Chega no final quem persiste, né? Porque aí o pessoal já começa assim, não sei se eu faço. Aí muitos já não fazem inscrição. Aí dos que fazem inscrição, muitos vão desistindo, aí no dia da prova, eu não estudei, eu nem vou. Então, muitos faltam na prova, né? E dos que vão, de fato, lá no dia da prova, pouquíssimos estão, de fato, preparados, estudando, né, com o conteúdo na ponta da língua. Então, assim, se preparar para concurso, né, é importante, ter essa noção de organização e ter foco, né, gente, porque é igual atividade física, né, tem dia que você não está afim, mas a gente precisa saber a meta que a gente tem na vida e correr atrás, né. Bom, o concurso de contagem, só para a gente atualizar informações, porque acaba que a gente não conseguiu conversar muito depois dele, eu fiz alguns posts no meu Instagram, então quem quiser depois ir seguindo as atualizações, me segue lá, eu vou colocar no chat depois o meu arroba, mas as atualizações que a gente tem, as últimas já tem um tempinho, né, foi um pouco antes do Natal, a prefeita Maria tem respondido o tempo todo, quando perguntam para ela em outras, ela faz postagens de coisas que não tem nada a ver, o povo pergunta do concurso, e ela responde, né, que pode aguardar, que está sendo resolvido, mas a última atualização que eu coloquei lá é que, diante do que aconteceu, né, daquela desorganização do processo de prova, o Ministério Público passou a acompanhar, né, o trâmite do concurso. Então, ele está nessa fase de análise se a banca está apta ou não a seguir, né, sendo a banca da prova. E aí, eles colocaram um prazo de 60 dias para esse processo administrativo. Então, é a prefeitura, junto com o Ministério Público, não é só a prefeitura que está fazendo essa análise, para ver se a banca tem algo a dever, se há algum trâmite inadequado com a banca, se há algo que faça com que a banca seja, né, inadequada para conseguir o trâmite. Caio, tira ali para mim, pessoal. E aí, o que acontece? Aí eles postaram, fizeram esse post dos 60 dias, e em seguida, eles fizeram um outro post, inclusive a banca fez junto, falando que eles, até aquele momento, não havia sido identificado nenhum problema em relação aos trâmites da banca. Problema que a gente fala assim, né, gente, de desonestidade, quebra de sigilo, de coisas que seriam graves para que a banca não estivesse apta a fazer novamente o concurso. O problema que houve foi a desorganização, né? Até então, é o que tinha sido visto, e que, diante disso, se nada mais fosse identificado, o processo seria dado continuidade. E é claro que, assim, isso já é uma observação minha, não uma publicação. Eu acho que é o interesse do município de Contagem que isso se resolva o quanto antes, né? A gente sabe que a gente está em época de eleição em breve, né? A prefeita Maria está no 8º ano, já está no 2º mandato, então ela sempre vai, né? Vai provavelmente se candidatar para os níveis federais e estaduais. Claro que isso não tem nada a ver com a prefeita em pessoa, mas, querendo ou não, isso é ruim para ela. Então, acho que a gente não pode também negar essa questão política que permeia esse processo. Então, eu acho que não vai demorar mais do que esse prazo. Acho que é o interesse da prefeitura que se resolva rápido, até porque a gente nunca viu algo assim, né, gente? Assim, eu nunca vi, pelo menos, nesse tempo todo que eu dou aula para concurso, olha que isso já tem mais de 17, 18 anos, né? Eu nunca vi algo desse tipo. Foi um negócio bem assustador, mas aconteceu. Então, só para vocês identificarem isso, e o que eu acho, o que eu, Suelen, acho? A prova não estava difícil, né? As professoras vão comentar isso aí com vocês ao longo da correção. Não foi uma prova difícil, de específica, e eu estou falando da nutrição, porque a gente tem uma observação para cada categoria, mas a gente viu que português, querendo ou não, é um diferencial, informática é um diferencial, algumas provas são um diferencial, a gente vai fazer a correção dessas provas na semana que vem. Então, é isso, eu acho que a gente precisa estar preparado para tudo, e eu, particularmente, se eu fosse a banca, e se eu fosse a prefeitura, e se essa banca for continuar, eu exigiria um maior nível na próxima prova. Então, eu não sei, as pessoas vão falar da opinião delas, mas eu acho que a próxima prova tende a ser um pouco mais difícil,
tá? Porque a primeira coisa que eu faria enquanto servidora, se eu estivesse organizando na banca, né, que organiza o concurso, eu ia falar, olha, essa prova não seleciona de acordo, né, os profissionais que a gente quer, então é necessário aumentar o nível das questões. Então, eu estou falando isso para vocês estudarem e não irem nessa de que, não, a prova é fácil. E se, mesmo que ela continue fácil, uma prova fácil, eu preciso tirar mais. Se uma prova mediana, o nível para passar é em torno de 80%, uma prova fácil vai ser 90% para cima, 90%, 95%. Então, cabe a gente estudar e não parar, né? Não esperar um posicionamento da prefeitura, porque o concurso vai ter, já foi falado isso, ele não vai deixar de ter, tá? Então, a gente precisa de se organizar para isso. E aí, já terminando a minha fala, depois, se tiver alguma dúvida, podem me perguntar no chat, eu volto, né, antes do próximo professor. O que acontece? A gente tem os cursos. Me perguntaram assim, professor, você vai abrir novas turmas ao vivo, de novo? Eu não sei, gente, assim, não é, a princípio não é o nosso objetivo, abrir novas turmas de extensivo, porque, olha, o conteúdo está gravado, as professoras deram toda a matéria, a gente está muito feliz com isso, o curso de psicologia abarcou todas as questões, e olha que psicologia era um edital extremamente difícil, e de psicologia jurídica, escolar, da saúde, um negócio nada a ver, e a gente conseguiu abarcar todo o conteúdo. Então, assim, não é o nosso objetivo criar uma nova turma nesse momento, vai depender do interesse, da procura, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar vendendo os nossos cursos, então a gente tem o curso Combo, que é o curso mais completo, então eu estou falando para quem também não é aluno entender, que é um curso que abarca a parte específica toda de nutrição, de saúde pública, de conhecimentos de contagem, de português, de informática. Além disso, ele engloba o curso de exercícios, que ele, além de resolver exercícios, de treinar questões. No curso da matéria específica, que a gente também vende separado, todas as aulas vêm com exercício depois para treinar, né? Mas, além disso, a gente tem o curso de resolução de exercícios, tá? Além disso, ele engloba o curso de revisão de saúde pública, português e informática, e ele engloba o curso de imersão, que é o curso que a gente fez um dia antes da prova. Então, o combo, ele é a melhor opção, né? Professora, qual que é a melhor opção? O povo me pergunta isso, é o combo, eu faria o combo, tá? Mas a gente vende todos esses cursos em separado, então a gente vende português separado, informática separado, matéria específica separado, só português não, qual que eu não vendo? Saúde pública eu não vendo separado, tá? Sofia Bittencourt, seu telefone, opa, microfone tá ligado. E aí é isso, tá? Então, depois eu vou mandar aqui no chat, ao longo da live aqui, eu mando os links, e eu tinha deixado um desconto, também que eu estou processando aqui, né? Um desconto de 45% até o finalzinho do ano. Eu vou abrir, não, Sofia, não tem problema nenhum, isso acontece, é porque eu estou sem o comando aqui desligar, geralmente eu desligo, é porque o meu não está funcionando, senão eu desligaria, tá? Tá tranquilo. O que acontece? Era até o final do ano. Eu vou abrir hoje, tá? Até o dia 10, que algumas pessoas pedem para virar cartão. Para quem tiver interesse, os 45% de desconto no curso combo, tá? Apenas. E os outros cursos aí. E aí, depois, é o preço normal, tá? Que não é o preço mais caro do mercado, claro que não, pela qualidade que a gente oferece. E, em final, eu quero dizer sobre mesmo o curso de nutrição, que eu tenho muito orgulho das professoras e desse curso, que a gente está junto aí tem muitos anos, né, em vários concursos. As meninas, elas se dedicam, elas são muito boas no que fazem, né? Tanto várias aí que são concursadas ou já passaram em concurso, né, mas não assumiram por outros caminhos. Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Professora, se vier com alguma alteração da banca, por exemplo, sai uma retificação do edital, sai alguma matéria a mais, podem ficar tranquilos que nós daremos essas aulas. Aí nós vamos informar no grupo do curso, que a gente tem um grupo online, a gente vai ter essa aula. Eu estou até pensando em acrescentar uma aula de conhecimentos específicos, mas eu conto isso na live de saúde pública, tá bom? Então é isso, gente. Excelente live para vocês, tá? Vou deixar aí a Laura assumir. E as dúvidas pode colocar que a gente vai respondendo aí vocês. Tem muitas coisas que a gente está pensando para esse ano. Além disso, além das aulas, né, presenciais que a gente está pensando em fazer, a gente está pensando também em fazer o curso de imersão de nutrição, que é tipo um resumão em uma semana, não o curso inteiro, mas resumão em uma semana. É bem provável que a gente faça
próximo à prova. A gente vai esperar primeiro esse posicionamento, mas enquanto isso eu indico que vocês comprem o curso completo e façam as questões, né? Já vão estudando tudo para quando for a revisão, vocês já estarem aptas a dar conta de seguir a revisão, tá bom? Beijo. Laura, pode assumir aí, obrigada. Obrigada, Suelen. Boa noite, meninas. Deixa eu só conferir se não tem nenhum rapaz, né? Eu falando meninas, mas boa noite para todo mundo. Eu vou projetando aqui. Enquanto isso, vocês vão falando aí no chat, né? A Suelen já falou um pouquinho que a prova não estava uma prova difícil. Eu já vi também vocês comentando lá no grupo, né? Todo mundo falando de ser uma prova um pouco mais fácil mesmo. Pronto. Conseguem ver a apresentação? Ótimo, gente. Então, vamos lá. Acho que, como eu vou começar, eu quero falar um pouquinho, né, dessa minha análise sobre a prova, né? Então, primeira coisa é que, de fato, era uma prova fácil da nutrição clínica, que é o perfil da banca, né? Então, quem fez o curso completo, acho que cansou de me ouvir falar que a gente ia buscar gabaritar, porque era uma prova, é uma banca que faz prova com questões fáceis. Então, quando a gente tem questões fáceis, a gente tem uma elevação da nota de corte. Então, por isso que eu falava o tempo todo que a gente ia buscar gabaritar as questões. Então, falando disso, ela atendeu, então, a nossa expectativa de ter sido uma prova fácil de nutrição clínica. Isso, Ariane, é isso mesmo, assim, ó, eu bati tanto na tecla, gente, as questões são fáceis, só leiam com atenção, porque a banca, ela tenta, às vezes, induzir a gente, né, ao erro, colocando ali uma palavrinha, uma coisa assim, mas, no geral, é uma questão fácil. O que eu acho que foi diferente? Todas as provas que o Instituto Axel fez antes da prova de contagem, não cobrava valor de recomendação de referência, e nessa prova cobrou, né? Então, isso é um pouco diferente do perfil da prova, ela cobrou, apesar de ter cobrado o mais básico de todos, mas cobrou, então a gente constata mais uma vez que banca pequena, gente, não tem um padrão certinho. Né? Até bancas grandes têm mudado o padrão, né? A gente viu isso acontecer com a IBFC em Belo Horizonte, que teve uma prova com algumas questões diferentes do padrão da prova, e a gente tem visto isso acontecer também para outros concursos maiores com bancas grandes, mas bancas pequenas, principalmente, isso é algo que acontece, por isso que a gente tem que se preparar. Então, o edital de clínica era um edital extremamente complicado, porque era um edital enorme, mas eu achei que a banca foi muito coerente na escolha das patologias, né? Então, são patologias que, de fato, todo nutricionista que vai atuar na saúde pública precisa saber o básico, né? Então, vamos lá. Vou começar aqui, então, como a Suelen falou, a gente está aqui utilizando o caderno de provas 1, né? Mas eram 4 cadernos de prova no qual só fazia a rotação das questões. Então, as questões são as mesmas. Então, se você, por acaso, imprimiu ou pegou outro caderno de prova, só anote qual que é a questão, procure, tá? O que muda é só o número da questão. Então, no caderno de prova 1, nós tivemos um volume grande, né, para questões de clínicas, foram 6 questões de nutrição clínica, isso também muda bastante o perfil da prova, da banca, né, a banca era uma banca que fazia uma distribuição melhor, e não tinha tantas questões de clínica, então até quem fez o curso extensivo e de exercício, quem fez o combo, fez essas questões pelo menos 2 vezes comigo, né. Então, vamos lá. A esofagite, primeira dica de prova, né, que eu já falei, mas talvez tenha gente aqui que não é nossos alunos do curso ainda, né? Então, primeira coisa, gente, gestão do tempo. Eu leio o enunciado. Se por um acaso eu precisar de ler o texto, eu leio o texto. Essa é uma banca que coloca texto grande em todas as questões. Então, essa, por exemplo, é um exemplo claro que a gente não precisa de ler esse texto, que só explica o que é a patologia.
Ele vai falar, assinale a alternativa que contém a conduta correta no que se refere à terapia nutricional para caso de esofagite. Então, você não precisaria ler o texto na hora da prova, mas ficou inseguro, tá com medo, ler, porque às vezes o texto tem até dicas, né? Então, ele começa explicando que a esofagite corresponde à inflamação da mucosa do esôfago e que geralmente ela é provocada pelo refluxo do conteúdo ácido gástrico. A hérnia de hiato, por exemplo, tem forte relação com essa condição, porque altera a anatomia esôfago-gástrica e favorece o retorno do ácido. E aí ela quer que a gente fale qual que é a terapia nutricional adequada. Então, aqui, letra A, estimular o consumo de alimentos que diminuem a pressão do esfíncter esofágico inferior. Gente, a diminuição do esfíncter esofágico inferior é exatamente a fisiopatologia da esofagite, né? Então, o esfíncter fica frouxo, ele fica com a sua pressão reduzida. Então, a terapia nutricional, ela não busca diminuir, ela busca aumentar. E aí ele dá exemplos aqui, né, como o café, o chá mate, o chá preto, que de fato diminuem a pressão e por isso são contraindicados, né, em indivíduos que têm esofagite. Reduzir o fracionamento com indicação de consumo de, no máximo, 3 a 4 refeições diárias para evitar o refluxo. Gente, não é diminuir o fracionamento, não é reduzir, é aumentar o fracionamento, porque esses indivíduos não vão conseguir consumir um volume grande. Então, a gente reduz o volume e, para atingir as necessidades, a gente aumenta o fracionamento. Então, precisando aí de 5 a 6 refeições ao dia, ou o mais comum de ser cobrado em prova é só falar para aumentar o fracionamento. Orientar a evitar alimentos ricos em gordura, visto que a colecistoquinina diminui a pressão do esfíncter esofágico inferior corretamente, né? Então, o nosso gabarito aqui já é a letra C, mas nós vamos seguir lendo aqui. De fato, quando nós consumimos gordura, e essa gordura chega no intestino, ela vai liberar a colecistoquinina, que vai reduzir a pressão do esfíncter esofágico inferior, né? Então, seria ali um aviso, né, para o esôfago, falando, olha, agora a digestão está na parte intestinal, pode relaxar, que você já cumpriu o seu papel, sem que, na verdade, ele tenha cumprido. Então, letra C está correta, e aqui, letra D, programar ganho de peso a fim de possibilitar a reserva energética para momentos de escassez calórica. Nada a ver, né? Então, para indivíduos com sobrepeso e obesidade, então, principalmente obesidade abdominal, isso aumenta a pressão abdominal e pode favorecer o refluxo. Então, nesses casos, a redução de peso seria indicada, né? Mas seria a manutenção do peso saudável, gabarito letra C, nada de muito difícil, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando aí no chat que eu vou tentando acompanhar por aqui, tá? Então, questão 28. Aí, a questão 28 já é um estudo de caso clínico. Então, estudo de caso clínico, eu já recomendo que vocês leiam todo o caso clínico, grifando e chamando atenção para tudo que é importante. Então, aqui, ó, um paciente de 74 anos, então isso é idoso, diagnosticado com neoplasia de orofaringe, encontra-se em acompanhamento oncológico e foi encaminhado para avaliação nutricional após relatar dificuldade progressiva para deglutir. Então, você já marca qual que é o motivo do encaminhamento para avaliação nutricional. Sensação de alimento retido na garganta e perda ponderal não intencional de 5 quilos nas últimas 6 semanas. A avaliação fonoaudiológica evidenciou uma disfagia orofaríngea, mas sem indicação imediata de suspensão da via oral. Então, você vai grifar todas essas informações importantes, né? Então, é um paciente idoso que é diagnosticado com neoplasia e que está com uma dificuldade de deglutir, está evoluindo com perda de peso. E, além disso, ele foi avaliado por uma fono que já constatou a disfagia, mas que não tinha indicação neste momento para suspensão da via oral. Então, feito todas essas marcações no enunciado, que o enunciado ele já está te dando ali as informações que você precisa. Então, vamos lá para o enunciado. Considerando os objetivos da terapia nutricional em pacientes com disfagia associada a condições oncológicas, assinale a conduta nutricional adequada. Então, ele quer o correto, né? Marque também isso, tá? Porque vejam que na prova não vem grifado ou destacado se é correto ou incorreto. Ele está aqui em letrinhas minúsculas. Então, marque também que ele está querendo o correto.
Então, letra A, adaptar a consistência dos alimentos, buscando a segurança na deglutição e manutenção do estado nutricional. Então, a gente já tem aqui, né, a resposta correta, mas vamos ler o restante que a gente está fazendo uma correção. Então, letra B, manter a dieta na consistência livre, incentivando a mastigação para estimular a musculatura orofaríngea. Bom, gente, tem a constatação de uma disfagia orofaríngea. Não tem no enunciado falando para a gente qual é a consistência indicada pela fono. Mas manter a dieta na consistência livre, incentivando a mastigação para estimular a musculatura orofaríngea, isso não faz sentido. Quem vai designar qual é a consistência é o fono, tá certo? Letra C, suspender a via oral, mesmo sem indicação, e iniciar a dieta parenteral. Veja que essa banca, ela sempre coloca uma opção de resposta, que é para você falar assim, bens a Deus, pelo menos, se surgir dúvida, pelo menos uma eu tenho certeza que está errada. Essa letra C está completamente errada. Suspender a via oral, a fono que faz a avaliação e é ela que define. Já falou que não tem indicação de suspensão da via oral, e mesmo que fosse um acordo, né, a fono ela não vai decidir sozinha sobre suspensão ou não da via oral. Ela vai fazer a avaliação dela e a equipe vai chegar em acordo, né? Mas esse indivíduo, se ele não fosse, se fosse suspender a via oral, a gente ia entrar de cara com a parenteral, gente. Né? Quem fez o curso completo aí, eu bati na tecla o tempo todo. Quando não for possível via oral, a primeira indicação é sempre a interal. A parenteral é sempre a última opção e tem que estar claro que ela está sendo indicada porque não tem possibilidade de utilização do trato gastrointestinal. Beleza? E letra D, reduzir o volume das refeições e priorizar líquidos claros sem modificação da consistência. Também, gente, não tem, né? Eu não tenho que reduzir. Pode ser necessário reduzir o volume? Pode, mas não claramente só porque esse indivíduo tem disfagia. Adaptando a consistência, eu poderia manter o volume, por exemplo. Priorizar líquidos claros, gente, líquidos claros, a indicação para líquidos claros ou vai ser preparo de um exame, preparo cirúrgico ou pós-cirúrgico imediato. É uma dieta com baixo valor calórico, que ela é utilizada por tempo curto, né? Um tempo determinado. Então, gabarito aqui, letra A, sem muita dificuldade. Tranquilo? Estamos seguindo? Eu vou seguindo rapidinho aqui para a gente não extrapolar tanto tempo, tá? Então, questão 30, que seria a próxima de nutrição clínica, né? Ele vai trazer aqui a definição da equipe multiprofissional de terapia nutricional interal, a MTN, e aí ele quer que você marque quais são as responsabilidades do nutricionista de acordo com a portaria. Então, esse também foi uma aposta, né? Lá no edital falava sobre a terapia nutricional interal e a legislação pertinente. Então, no nosso curso, nós abordamos também, né, a RDC 503 de 2021, que é a RDC que atualizou a RDC 63, né? Então, eu trouxe exatamente esse conteúdo para vocês sobre as responsabilidades, né? E aí, lá eu trouxe até de forma mais abrangente, aqui eu vou trazer bem mais focado no que foi a questão. Então, ele vai falar o que é MTN. Só um minutinho. Deixa eu tentar. Só um minutinho, meninos. Parece que alguém quer entrar e agora eu não sei se a Sueli não está. Oi, Laura, eu aceitei aqui. Ai, ótimo. Pode deixar então, Sueli. Vou seguir. Então, vamos lá. Então, a MTN é o grupo formal e obrigatoriamente constituído de pelo menos um profissional de cada categoria com treinamento específico para essa atividade, a saber, médico nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, podendo ainda incluir profissionais de outras categorias. Então, considerando essa legislação, quais são as responsabilidades do nutricionista? Então, 1, elaborar a prescrição dietética. 2, acompanhar a evolução nutricional do paciente. 3, assegurar a manutenção da via de administração. E 4, proceder ou assegurar a colocação da sonda oro ou nasogástrica, tá? E aí ela quer
que você marque quais as alternativas estão corretas. Então, vou trazer aqui rapidamente, né, as competências do nutricionista, igual está lá no, né, no nosso, quem fez o curso, está lá no PDF, né, da aula. Então, realizar a avaliação do estado nutricional, né, de forma a identificar o risco, a deficiência nutricional, elaborar a prescrição dietética com base nas diretrizes estabelecidas e na prescrição médica. Então, lembrando que o médico faz a prescrição médica e a prescrição dietética, ela é responsabilidade do nutricionista. O nutricionista também tem a responsabilidade de formular a nutrição integral, estabelecendo qual que é a sua composição qualitativa e quantitativa, seu fracionamento segundo horários e formas de apresentação, acompanhar a evolução nutricional do paciente, que está em terapia nutricional integral, independente da via de administração, até a alta pela equipe, adequar a prescrição dietética em consenso com o médico, com base na evolução nutricional, da tolerância digestiva apresentada pelo paciente, garantir o registro claro e preciso de todas as informações. Eu trouxe aqui como que está, né, as atribuições lá na RDC, e eu trouxe aqui só as atribuições do enfermeiro, porque é exatamente o que a questão quis fazer. Ela misturou atribuições do nutricionista e colocou ali duas atribuições que eram do enfermeiro, né? Que seria proceder a assegurar a colocação da sonda e assegurar a manutenção da via de administração. Então, gente, apesar de trazer uma legislação, então, quem não estudou poderia até ficar na dúvida, mas ainda assim dava para resolver, né? Porque nutricionista não coloca sonda, então não teria como ele assegurar a colocação da sonda, né? Então, aqui, assegurar a manutenção da via de administração do enfermeiro e proceder a assegurar a colocação da sonda também, atribuição do enfermeiro. Então, atribuições do nutricionista correta, apenas 1 e 2, gabarito, letra C. Tranquilo? Então, vou seguindo. A próxima questão de nutrição clínica é a questão 36. E aí ele traz aqui um textinho, né? Então ele fala que a recomendação de proteínas para adultos com doença renal crônica, estágio 3 até o 5, é de, e aí um espaço, com aporte energético adequado. Então a variação mais baixa é recomendada para a preservação da função renal de pacientes sem risco nutricional. A taxa mais elevada tem o mesmo objetivo, mas contempla a necessidade daqueles com diabetes mellitus, desnutrição, idade avançada ou outras condições de risco. Ele trouxe aqui, né, a referência da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, né, e a gente tem referências que a gente trouxe na nossa aula também, né, contemplando essa diretriz. Então, considerando as recomendações estabelecidas a respeito da terapia nutricional na doença renal, a alternativa que preenche corretamente a lacuna é. E eu trouxe aqui o quadrinho, né, lá da nossa aula, só para a gente entender, um quadrinho de forma um pouco mais limpa, falando sobre a taxa de filtração glomerular, né? Então, o indivíduo, quando ele está ali no estágio 2, ou até mesmo no estágio 1, a recomendação proteica fica muito próximo do que é o normal proteico, né, de 0,8 a 1. A gente começa a ter recomendações de restrição proteica a partir do estágio 3, que é exatamente o que a questão pede, do estágio 3 até o estágio 5. Então, do estágio 3 ao estágio 5, a gente tem a recomendação de 0,6, e para indivíduos que apresentam proteinúria, diabetes mal controlada, ou como ele trouxe lá na questão desnutrição, idade avançada, 0,8. Então, aqui o que preencheria corretamente a nossa lacuna seria de 0,6 a 0,8, letra A. Alguém tinha falado aí que estava com dúvida na questão de renal. Tá tranquilo agora? Consegui esclarecer? Porque eu acho que talvez o que traz a dúvida é quando ele traz o 0,8 a 1, né? Então, o 0,8 a 1 é só para aquele estágio, quando a gente ainda não tem, né, uma alteração real na taxa de filtração glomerular, que é o estágio 1, e no estágio 2, onde a taxa de filtração glomerular, ela pode não estar alterada ainda,
ou ela pode apresentar pequena alteração, tá? Então, ficar atento, né? Como eu falei, a banca é uma banca que traz questões fáceis, mas ela vai colocar ali uma coisinha ou outra que pode gerar dúvida. Questão 37, então, sobre hipertensão, então, veja que está até bem distribuída, né? Como eu falei, as questões. A hipertensão arterial, então, mais uma vez, né? Ela vai trazer aqui um textinho falando sobre, na hora da prova, gente, tentem ler, né? Faça a gestão do tempo. Leia o enunciado e veja se consegue responder sem ler o texto, que aí você economiza tempo e cansa menos. Aqui, como a gente está corrigindo, eu vou ler. Então, a hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial, sendo um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. Entre suas causas estão hábitos alimentares inadequados, tornando a intervenção nutricional essencial na sua prevenção e controle. Então, são condutas nutricionais para o auxílio no controle da pressão da hipertensão arterial. Então, manutenção do peso corporal na faixa de eutrofia entre 19,5 e 25,9. Então, primeira coisa é que a manutenção é do peso saudável. Não existe recomendação de atingir faixa de IMC específico para tratamento de doenças crônicas de um modo geral. Vai ser sempre em busca do peso saudável. Se sobrepeso e obesidade, poderia até aparecer assim, ó, perda de peso de 3 a 5%, com maior benefício nas perdas acima de 5% do peso corporal, mas nunca uma faixa específica de IMC. Além disso, a faixa de IMC está errada, né? De 19,5 a 25,9, isso não é faixa de eutrofia. Então, o 2, consumo de uma dieta rica em frutas, vegetais e alimentos com baixo teor de lipídios, isso entraria, inclusive, é uma descrição da dieta DASH, né, que é utilizada para o tratamento de hipertensão. Afirmativa 3, reduzir o consumo de sódio para no máximo 5 gramas ao dia. Quem fez o curso completo, quem fez o curso de exercício, pelo amor de Deus, sabe que não é 5 gramas. Ou vai aparecer aqui menor do que 2 gramas, ou 2 gramas, ou 5 gramas de sal, de cloreto de sódio. Certo? O sódio ou vai aparecer 2.000 miligramas ou 2 gramas. Não caiam nisso. Beleza? E 4, limitar o consumo de etanol, né, que está correto. Então, gabarito aqui, letra D, a 2 e a 4, que estão corretas. Tranquilo? Questão 39, então, fechando aqui, mais uma de terapia nutricional, também, né, a aposta que a banca gosta desse tema. Então, ele vai falar que a terapia nutricional é um componente essencial no cuidado de pacientes oncológicos, a intervenção nutricional adequada contribui para a manutenção da massa corporal, da melhora da tolerância aos tratamentos antineoplásicos, fortalece o sistema imunológico e promove melhor qualidade de vida. Sobre a terapia nutricional no paciente com câncer, assinale a alternativa correta. Então, pacientes com ingestão oral inadequadas devem receber intervenção nutricional precoce, podendo-se iniciar aconselhamento nutricional, suplementação oral ou, se necessário, nutrição enteral ou parenteral, dependendo da função gastrointestinal. Então, gente, olha que essa é a questão com a opção completa. Exatamente, a gente precisa de ter intervenção precoce nos indivíduos que estão com ingestão oral inadequada ou, né, aqui também, para ser mais completo, com perda de peso não intencional. Ele pode até estar com a ingestão alimentar adequada, mas se ele apresenta perda de peso não intencional, é um fator, né, é um alerta para a gente. Então, deve receber letra A corretíssima. Mas vamos ler o restante para a gente apontar, né, o que não está adequado. Nutrição parenteral deve ser a primeira escolha em todos os pacientes oncológicos. Não, gente, nutrição parenteral não é a primeira escolha em praticamente nenhuma opção, a não ser que deixe claro que o trato gastrointestinal não está funcionante, ou total ou parcialmente. E C, a triagem nutricional deve considerar apenas o índice de massa corporal e o peso atual do paciente, sendo suficiente para determinar o risco nutricional. Então, lembrem-se sempre da dica, né? Deve constar apenas essas
palavras que são muito extremas, né, seja reduzindo ou aumentando, fiquem atentos, né? Se você pegar qualquer instrumento de triagem nutricional, uma NRS 2000, pegar a minha avaliação nutricional, qualquer uma delas, não vai considerar apenas IMC e o peso atual. Você vai considerar a ingestão alimentar, vai considerar outras medidas, vai considerar se tem perda de peso não intencional, vai considerar patologia. Então, não é apenas, né, o IMC. E dietas hipercalóricas e hiperproteicas devem ser evitadas em paciente com câncer para não estimular o crescimento tumoral. Então, eu até falo um pouco disso na aula, né? Não aprofundo muito, mas no passado até se falava muito disso, né? Da terapia nutricional exagerada, ou você dar uma dieta hipercalórica, hiperproteica, ou com alto teor de carboidratos, isso favoreceria o crescimento do tumor. De fato, o tumor precisa de muita energia, no entanto, é muito mais benéfico que o indivíduo tenha um estado nutricional adequado do que você fazer essa restrição e levar esse indivíduo à desnutrição. Então, isso não se comprovou, né, na prática, né? A teoria a nível celular, ela não se comprovou. Então, letra A, nosso gabarito. Ficou alguma dúvida, gente? Eu só marcando aqui. Tranquilo? O que vocês acharam? Gente, vocês me dão retorno, tô sozinha aí não. Um monte de gente aqui, por favor, o que vocês acharam da prova de clínica? Teve alguma coisa que eu trouxe aqui que surpreendeu, que vocês tinham marcado? Fácil, né, Ariane? Também achei, gente, super tranquila. Eu não vou me estender muito mais, mas eu vou falar um pouco do que a Suelen falou. Eu acho que eu não esperaria uma prova tão fácil na segunda edição, tá? E retomem, quem não retomou os estudos ainda, retomem, começa a revisar. Eu sei que português e informática é, de fato, um diferencial. Quem não estudou, mesmo que a prova, né, eu vi muita gente comentando que achou que a prova de informática ou de português estava fácil, quem não estudou, mas lembrem-se de estudar muito específicas de saúde pública, porque tem pontuação maior, e isso também tem que ser levado em consideração. Então, né, o peso dessas questões é maior. Então, revise todo o material, se possível, e comece por aquele material que você está achando um pouco mais difícil. Então, dentro de específico, o que é um pouco mais difícil? Começa revisando, gaste mais tempo nele, para que você esteja preparado. Então, quem aí está ainda nessa ressaca, não conseguiu retomar os estudos, pegue essa live de hoje e organize. Termine aqui e comece a organizar seu cronograma para retomar os estudos, tá bom? É isso, gente. Ah, joia, Laura. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Vou passar para a Natália. Boa noite para vocês. Isso, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite, professora. Sim. Que bom revê-los, revê-las. Nós vamos continuar aqui a correção da prova. Como a Laura contou para a gente, tinha questões bem tranquilas. Vou só compartilhar minha tela, só um segundinho. A gente tinha questões bem tranquilas, né? E vamos à massa aqui para a gente verificar o que caiu. E que bom que, assim, a gente tem que tentar ser o máximo positivo, né? Que bom que agora a gente vai ter um tempinho a mais para continuar se preparando, para continuar se organizando. Quem não retomou os estudos, aproveite essa oportunidade para retomar, assistir aulas gravadas que a gente já tem aí, organizar o cronograma, comece pelo que acha mais difícil mesmo. É uma boa dica que a Laura deu para a gente. Aproveite essa oportunidade para retomar os estudos. Bom, a gente vai ver aqui a questão 26 e a questão número 31, que se encontram nessa ordem na prova número 1, como a Laura colocou aqui para a gente, tá? Então, essa questão aqui é de técnica dietética.
vamos inicialmente marcar o que a gente tem de principal aqui. Eu gostei da dica que a Laura deu, né? A gente tem uma explicação, mas, na verdade, essa última frase aqui que é a que nos interessa, tá? Deixa eu ativar minha ponteira aqui. Essa última frase é a que nos interessa, principalmente, para responder essa questão. Os métodos de cocção são técnicas que utilizam o calor para transformar os alimentos, alterando textura, sabor, valor nutricional. A escolha do método adequado é essencial para preservar nutrientes, garantir segurança alimentar, obter boa aceitação sensorial das preparações. Ele está só contando para a gente da importância aí do método de cocção. A gente tem diferentes tipos de método de cocção. E aqui a questão destaca para a gente a cocção que utiliza calor seco, tá? Então, na parte de destacar o que a questão quer de você, eu sugiro que você faça essa marcação na sua questão para ficar bem fixo no que a gente interessa. Então, método de cocção que utiliza calor seco, exceto, tá? Então, qual das técnicas aqui que não vão utilizar o calor seco? Tá? Então, no calor seco, existe desidratação e ele pode ser aplicado no alimento com gordura ou sem gordura, tá? Então, frigir, assar, fritar por imersão, eles utilizam calor seco e cocção a vapor, ela utiliza calor úmido. Na cocção por calor úmido, a gente tem a hidratação do alimento, né? As fibras são abrandadas aí, a gente tem a hidratação do alimento. Então, que resposta? Letra D. Questão número 31. Quem acompanhou as aulas de planejamento da estrutura física das unidades, a questão dos exercícios, deve ter relembrado sobre a gente ter falado sobre esse tema. Leia a RDC 216, tem frases que estão na íntegra da RDC 216 e que costuma cair em prova frequentemente. A gente viu questão muito parecida com essa daqui. Tá? Então, leia a RDC 216. A RDC 216, ela se encontra nesse momento em consulta pública aberta na Anvisa, ela vai alterar, mas ela não alterou ainda. Tá? Então, se encontra vigente essa de 2004, essa de mais antiga mesmo. O que eles fizeram nessa questão? Simplesmente pegaram as frases na íntegra da legislação e colocou aqui nessa questão. Mas vamos ler juntos aqui. A higiene dos equipamentos e do ambiente é um aspecto fundamental nas UANs, garantindo segurança dos alimentos, prevenindo contaminação cruzada. Considerando o trecho acima, assinale verdadeiro ou falso nessas afirmativas, né? Então, o que espera da gente? Marcar verdadeiro ou falso para as questões, tá? Então, destaca, você tem que ir de ponto importante. Primeira opção. A edificação e as instalações devem ser projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado, sem cruzamento em todas as etapas de preparação de alimentos, e facilitar as operações de manutenção, limpeza e, quando for o caso, desinfecção. Ok, certinho. Simplesmente copiar o trecho da RDC 216 e colocar aqui para a gente analisar. As instalações físicas, como piso, parede e teto, devem possuir revestimento liso, permeável. Não é permeável, é impermeável e lavável. Deve ser mantido íntegro, conservado livre de rachadura, trinca, goteira, vazamento, infiltração, bolor, descascamento, dentre outros, e não devem transmitir contaminantes aos alimentos. Então, aqui ficou falso, porque, na verdade, não é permeável, é impermeável. Somente mudou essa palavrinha aqui no trecho da RDC 216. As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento manual? Na verdade, aqui não, fechamento automático, tá? Portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático.
Aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, devem ser providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. Então, aqui ficou errado, porque aqui deveria ser fechamento automático. As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objeto em desuso ou estranhos ao ambiente, não sendo permitido a presença de animais, tanto a área externa como as áreas internas. Então, aqui ficou letra D. Ok? Alguma dúvida? Deixa eu só interromper o compartilhamento para eu ver vocês aqui. Espero que vocês tenham lembrado dessa questão sobre a RDC 216, que a gente comentou aí ao longo das aulas, desses trechos, tá? Agora eu vou passar para a Maria dar continuidade aqui nas questões. E aproveito para desejar bons estudos, se organizem, continuem aí nesses estudos e estou na torcida por todos. Seu áudio, Maria. Obrigada, Nath. Boa noite a todos. Tudo bem? Algumas pessoas aqui me conhecem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maria Góes, sou nutricionista. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as questões, né, do conteúdo programático que eu ministrei no curso, e a gente resolver juntos aqui e ver. Primeiro eu queria entender se vocês fizeram. Só um minutinho, que estou vendo umas mensagens aqui. Obrigada. 40. Eu vou projetar aqui, né? Eu fiquei com 6 questões, a 40 eu que vou corrigir com vocês, tá bom? Que está mais na área de controle higiênico sanitário. Algumas pessoas aqui já né, resolveram as questões, qual o nível de dificuldade que encontrou, médio, fácil, difícil, estava de acordo com o que a gente viu nas aulas. Me conta um pouquinho aqui. Achou tranquila, Dani? Alguém mais conseguiu resolver? Ou teve dificuldade em alguma questão específica? Enquanto isso, eu vou projetando aqui. Agora, enquanto a Maria vai projetando, hein, Maria, tá joia? Oi. Enquanto a Maria vai projetando, é sempre bom lembrar, né, que a gente acha fácil, mas acha por quê? Que realmente tem questões que são muito fáceis, e a gente, quando está preparado e estudando, a gente bate o olho e identifica. Mas quem não estuda, ou já estudou há muito tempo, né, não está pegando para estudar, nem sempre acha tão óbvio quanto vocês estão estudando, tá? Só para poder dar essa dica aí. Por exemplo, a prova de psicologia. As meninas acharam fácil, as nossas alunas, mas eu conversei com psicólogos que não fizeram o nosso curso e não acharam fácil. Então, também tem isso, né? Claro, Ariane falando que lembrou de mim na prova aí, ó. Claro que é um nível, né, mais fácil, mas a gente não pode bobear. É estudar, e é igual todos os professores falaram, não sei se a Maria concorda com a gente acha que agora ela vai ser um pouco mais difícil, tá? Bom, enquanto isso, eu vou... Se meu computador... Pode ficar à vontade, Maria. Me ajudar, que eu estou com um problema técnico aqui. Se você quiser mandar o slide para eu colocar aqui também. Eu vou mandar, porque o meu computador, às vezes, o Ctrl Alt aqui, porque se não fica de tela inteira, o Alt Tab, ele não funciona às vezes. Vou te mandar, então, tá? Tá. Enquanto isso, aí, ó, o que a Suelen estava falando é importante, porque, às vezes, as pessoas não acharam fácil porque não estavam preparadas também, né? Então,
o curso, ele ajuda nesse sentido, né, Ariane, falando aí, que lembrou das aulas, a gente discute as questões, é diferente de estudar sozinho também, né, então tem toda essa diferença na preparação para a prova, né, que aqui no curso a gente consegue direcionar melhor esses estudos, né. Deixa eu só mandar aqui para a Suelen, porque aí fica mais fácil. Então, vocês viram que não caiu nenhuma questão de transtorno do comportamento alimentar, né? A gente viu nas provas anteriores, né, que a frequência era baixa, né, mas não caiu nenhuma, embora estivesse lá no conteúdo programático, e também caiu uma questão que não estava específica, que era justamente a 40, que vocês perguntaram aqui se a Nath ia corrigir. Ela é mais específica em relação, de controle de qualidade, mas é mais específica em relação à gestão da qualidade, mais voltada às ISOs, né, que não está descrito, né, no conteúdo programático. Então, eu hoje aqui vou corrigir com vocês, relativa a tipo 1, a questão 29, 32, 34 e 35, que é sobre nutrição normal, e 38, 40, que é controle higiênico sanitário. Pode passar, por favor, Suelen. Então, a primeira questão, a primeira e a segunda, né, elas são referentes aí às DRIs que a gente viu, né, no início, né, na primeira aula de nutrição normal. Essa primeira aqui contextualiza um pouquinho sobre o que seria necessidade energética estimada, ER, explicando, né, que corresponde à ingestão diária média de energia necessária para a manutenção do equilíbrio energético, e que é amplamente utilizada tanto planejamento, avaliação populacional e individual, como prevenção em adequações energéticas, tanto por excesso quanto por déficit. E aí o enunciado da questão, o que está querendo aqui? Considerando a equação preconizada para o cálculo da ER em adultos. Então, aqui está querendo especificamente o cálculo da ER em adultos. Então, em relação a essa equação, o que se pede? Que é importante, né, a gente ir para a prova já pensando em grifar, como a gente sempre fala nas aulas, né, os pontos principais do enunciado, para a gente não se perder, porque tem enunciados muito extensos também, né, e com muita informação a gente acaba se perdendo, e quando acha uma resposta para aquela pergunta, mas não é exatamente o que está se perguntando. Então, aqui, em relação à equação, tem várias variáveis nessa equação. E aqui fala que não corresponde, o não é muito importante, a que não corresponde à variável necessária para fazer esse cálculo. Então, a gente tem 4 opções: prega cutânea tricipital, estatura, idade e peso. Qual a alternativa que vocês acham que vocês marcaram? Que está errada, que não corresponde a variável que está nessa equação para calcular a ER. Sofia, Dani colocaram A. Todo mundo concorda? Passa para mim, por favor. Então, eu trago aqui, a A mesmo, né? A equação onde eu tenho essas 3 variáveis: idade em anos, estatura em centímetros e peso em quilogramas. Então, a resposta é a letra A, né? Se a gente lembrar, né, dessa equação e dessas variáveis que estão contempladas na equação do adulto, seria a letra a opção errada. Alguma pergunta em relação a essa? Tranquila, né? A Dani e a Sofia acertaram. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Pode passar para a próxima. A questão 32, volta, você já está dando a resposta. A questão 32 é em relação também, né, às DRIs, mas aqui em relação aos valores, né, que inclui tanto a RDA, EAR, o L, em relação
especificamente a sua definição e aplicabilidade. Então, aqui contextualiza o que seria DRIs, que é o conjunto de valores desenvolvidos para orientar aí em relação ao consumo adequado, para prevenção de deficiência e excessos, e fala quais são, né, as 4, e aqui o enunciado que se pede é o seguinte: considerando a importância das DRIs na prática clínica, assinale a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, eu tenho aqui a numeração: 1 para RDA, 2 para EAR, 3 para UL e 4 para AI. E a gente vai ler as alternativas e vai enumerar de acordo com a DRI adequada, tá? Então, a primeira delas: nível máximo de ingestão diária de nutrientes que não apresente riscos de efeitos adversos. Quando a gente fala em nível máximo, a gente lembra de qual das DRIs? 1, 2, 3 ou 4, ou se vocês quiserem colocar as letras. O L, Dani, seria 3. Todo mundo concorda com a Dani? Sofia, 3. É uma acho que que menos causa dúvida aqui seria essa. Vamos para a próxima, vamos ver se é essa sequência mesmo. Se a gente for pensar nas opções de sequência correta, que é o enunciado ali para a resposta, qual que é a sequência que preenche corretamente? A que começa com 3, eu só tenho uma, e eu já eliminaria todas e já ficaria com a resposta letra A. Mas vamos ver na sequência aqui se é a 3 mesmo, a primeira. A segunda, corresponde à quantidade estimada de um nutriente necessária para atender as necessidades de 50% de indivíduos saudáveis, pertencentes a uma faixa etária, sexo e estado fisiológico específicos. Qual você marcaria nesse aqui? Sobraria aqui 1, 2 ou 4? 2 é a R? Todo mundo concorda com a Dani? É a EAR mesmo? Sofia também concorda? Essas duas estão indo na mesma sequência. Então, até então, seria a letra A mesmo. Vamos ver se confirma nas próximas. É utilizada como meta na prescrição de indivíduos saudáveis, não deve ser aplicada para avaliação da adequação da dieta, nem tampouco para planejamento de cardápio de grupos populacionais. Aqui seria 1, se a gente estivesse considerando a A, isso mesmo, a RDA? É a meta de prescrição? É RDA. Se a gente não tem RDA, que é a última aí, baseando no consumo médio de nutrientes observado ou estimando um grupo, indivíduos considerados saudáveis, e deve ser utilizado como substituto. Se eu não tenho EAR, eu não vou ter como, né, estimar a RDA, portanto, eu uso a AI, que seria a 4. Então, passa, por favor. Então, eu teria a sequência correta aí, a letra A mesmo, tá? Aqui, só lembrando que a gente viu na aula, esse gráfico que fala exatamente disso, ó, 50% de adequação na EAR, né? Na ausência da RDA, eu vou usar a AI, e aí eu teria aí 80% de inadequação, somente 20% de adequação. E quanto mais próximo da UL ali, né, mais eu vou atingindo aí o máximo tolerável ali de ingestão, e ultrapassando a UL seria o risco adverso à saúde. Então, esse aí é o resuminho do que a gente viu na aula e caiu exatamente, né, essa questão. Alguma dúvida em relação a essa? Essa também é tranquila, né? Vamos para 34. 34 fala de carboidratos complexos, mas fala especificamente de alguns exemplos, né? Fontes alimentares. Então, os cereais são alimentos básicos na alimentação humana, ricos em carboidratos complexos e fonte importante de energia. Além disso, fornece proteínas, fibras, vitaminas, complexos B e minerais, sendo amplamente utilizados na formulação de dietas equilibradas. Aqui eu tenho na relação de resposta, todos são considerados cereais, exceto um. Olha lá, ó, assinale a alternativa que não contém um cereal, ou seja, todos contêm exceto um.
Qual seria a resposta que não é considerado um cereal? Quinoa, sorgo, endívia ou amaranto? A, B, C ou D? Errou, Sofia. O que você se confundiu aí? O nome não é tão comum assim, né? Endívia. Pode passar, por favor. É justamente a endívia, né? Deu uma enganada ali no meio, no bolo, ali um nome diferente que a gente não está acostumado, né? Mas é uma hortaliça, não é considerado um cereal, né? Então, aí a gente tem como cereal o sorgo, amaranto e a quinoa. E a endívia como uma hortaliça ali do grupo ali, né? Da alface, da chicória. Depois, você se deu conta, Sofia? Você lembrou? Foi assim, o que você acha, assim, que você se confundiu? Pelo nome, né? Engana um pouquinho. 35. Então, a gente tem que ficar atento a isso, ó. É um nome diferente, eles não colocaram um nome comum, um nome diferente, mas a gente tem que prestar atenção, tá? 35, leia o trecho a seguir. Vitamina lipossolúvel com função de coenzima na síntese de proteínas ligada à coagulação sanguínea e ao metabolismo ósseo. Então, a gente tem aqui uma vitamina lipossolúvel correlacionada ali à coagulação sanguínea e metabolismo ósseo. De quem que a gente está falando? Bom, todas as alternativas são vitaminas lipossolúveis, a DEC, né? Mas uma delas está diretamente relacionada a essas funções. Qual seria A, B, C ou D? Dani e a Ariane responderam A. Pode passar, por favor. Seria a letra A mesmo, né? A vitamina K está justamente relacionada a essas funções, né? Se a gente for pensar, vitamina K, se a gente for pensar nas demais, né? A, D, a gente tem aqui, né, funções diferentes. A que confundiria ali, às vezes, seria a D, que está diretamente relacionada aí, né, querendo ou não, a saúde óssea também, poderia fazer uma confusão, né, mas a gente tem na A, né, relacionada à função da visão, crescimento, saúde da pele, sistema imunológico. A D, essencial na absorção do cálcio, saúde óssea, mais em relação à mineralização óssea. E a E como antioxidante. Então, a resposta, o quadro de vitaminas, né? Aquele resuminho que eu fiz ajudou um pouquinho, né? Coloquei todas elas, ajuda bastante, né? Então, esse resumo, gastei um tempinho, mas acho que valeu a pena, né, Ariane? Próximo, então, tá terminando. Agora a gente entra no controle higiênico sanitário. Essa sobre a água a gente falou bastante também na segunda aula de higiênico sanitário. Qualidade da água, aqui fala que é para evitar, né, garantir aí a segurança dos alimentos, evitar contaminações, que é importante o controle adequado, mas especificamente ele está direcionando aqui o contexto denunciado à RDC número 216. Então, as respostas aqui se dizem, lembra que eu falei, nós estamos tendo uma aula, é um resumão, mas leiam atentamente a RDC 216, que muitas vezes eles Ctrl+C e Ctrl+V nas respostas, né? Então, às vezes está lá, ó, exatamente como está na RDC. Então, aqui, em relação às boas práticas, mais da qualidade da água especificamente, a gente vai avaliar as respostas, né, as alternativas, e está querendo a alternativa correta, tá? Então, primeiro, letra A. O vapor utilizado em contato direto com alimentos deve ser produzido a partir de água potável, não podendo representar fonte de contaminação. Será que essa está certa ou você está errada? Vamos ler as demais. Até aqui eu acho que essa poderia estar correta. Letra B. O gelo utilizado em alimentos pode ser produzido com água não potável, desde que armazenado em temperatura inferior a 0 graus. Água não potável, gelo? Não lembro de ter lido isso na RDC, não. Letra C. O reservatório de água deve ser higienizado
anualmente. Isso a gente repetiu várias vezes, né? É de 6 em 6 meses. É semestral, não anual. Sem necessidade de registro da operação. E, por último, é permitida a utilização de qualquer fonte alternativa de água, até aqui tudo bem, desde que submetida a tratamento por filtração simples, dispensando comprovação laboratorial. Será? Pode passar, por favor. Realmente, a letra A, e tá lá, eu peguei o trecho da RDC, e fala exatamente, olha lá, o vapor, quando utilizado em contato direto com alimentos ou superfícies que entram em contato com alimentos, deve ser produzido a partir de água potável e não pode se representar fontes de contaminação. Em relação a D, que eu não mencionei, estava certo ou errado, é justamente o final. Precisa, sim, de um laudo laboratorial semestral em caso de utilização de fonte alternativa de água. Então, a resposta correta é a letra A mesmo, tá? E, por último, essa questão que eu estava falando justamente no início, a gente não entrou especificamente no ciclo de PDCA. Vocês encontraram dificuldade com essa questão? Me dizem aí. A gente viu o APPCC, mas não especificamos o ciclo PDCA, porque entra na ISO, né? Entra ali na questão de gestão de qualidade, não está especificado lá no conteúdo programático. Mas a gente vai ver que não foge muito do que a gente viu em termos de raciocínio da gestão ali, né, da qualidade do processo do serviço de alimentação. Então, aqui, o ciclo de PDCA é uma ferramenta amplamente utilizada na gestão de qualidade de serviços de alimentação e tem como objetivo a melhoria contínua dos processos, garantindo eficiência e segurança nas etapas de produção. Então, considerando aqui, está falando especificamente das etapas. Então, está considerando o ciclo PDCA, a importância dele na gestão da qualidade e quais seriam essas etapas e o que faria em cada etapa. Então, a gente vai avaliar essas etapas baseado no ciclo e falar qual que é a resposta onde a atividade está corretamente relacionada à etapa desse ciclo de PDCA. Passa para frente, por favor, que aí eu vou explicando. O ciclo PDCA ele também é chamado de ciclo de melhoria contínua. Então, a gente aqui tem as etapas, né, de melhoria contínua, por quê? Porque a gente está sempre em melhoria, né, identificação dos pontos críticos para a melhoria da qualidade da produção ali em relação ao serviço de alimentação. A resposta correta seria a letra B, mas eu vou primeiro explicar a partir do que a gente viu na aula, pula para mim na próxima slide, por favor, que é justamente a PPCC. O raciocínio é o mesmo que a gente viu, então quem assistiu essa aula conseguia fazer essa questão. O APPCC, ele tem aqueles 7 princípios que a gente viu, onde primeiro a gente vai analisar os perigos, identificar esses perigos, né, para os pontos críticos, para a gente decidir quais são significativas ali em relação à segurança dos alimentos, depois, né, identificar, né, o que seria essencial no controle, né, para eliminar ou prevenir esses perigos no processo de produção, para determinar também, em seguida, os limites críticos aceitáveis e não aceitáveis desse perigo. A partir dessa definição, eu vou monitorar, então, né, todo esse processo para medir esses parâmetros e avaliar se está sob controle esses perigos. Vou implementar ação corretiva, né, em caso de qualquer medida, né, qualquer resultado não ter sido, né, saído conforme planejado, indicar aí qualquer perda do controle desse processo. Vou verificar, né, se essas avaliações, né, nesse monitoramento está sendo cumprido de acordo com o que foi planejado no APPCC. E, por último, o princípio é a documentação de todo esse monitoramento, né, de todos esses registros, para que a gente consiga fazer essa triagem, onde atuar para melhoria contínua desse processo. Se a gente pensa, né, nesse sistema PPCC, né, da aula, o ciclo, né, de PDCA, ele está dentro, ele pode ser
aplicado dentro do sistema de APCC para melhoria contínua de todo esse processo. Então, se a gente pensar ali, primeiro eu planejo, que é o primeiro, eu planejo essa etapa essencial ali, né, para determinar o que vai ser essencial de controle ali dos pontos críticos de controle. Depois eu vou executar, que é o DO, eu vou executar baseado no planejamento e fazer toda a rastreabilidade, incluindo identificação, registro, monitoramento. Depois eu vou verificar para que eu consiga ali identificar possíveis falhas nesse processo, para então agir com ações corretivas. Então, o raciocínio de controle de qualidade é o mesmo. Então, se a gente pensar nesse processo, a resposta que está correta é a letra B. Por quê? Se a gente for na sequência, o planejar, que é a letra D, avaliar resultados obtidos, não, eu estou planejando, eu estou na fase de planejamento ainda, eu não estou avaliando, então estaria errado, né? Depois, na sequência, teria o executar. Executar seria realizar, implementar, executar as atividades conforme o plano, conforme foi planejado, faz sentido. E é a resposta correta. Na sequência, check seria verificar, elaborar o plano de ação, definir metas, isso não seria planejar? Não seria o ponto, né, principal lá, ponto de partida de tudo? Está errado. E, por último, eu tenho o act, que é agir, que é implementar as ações planejadas e controlar e colocar o plano em prática sem avaliação prévia. Implementar não seria executar? Está fora de contexto. E sem avaliação prévia, eu tenho um planejamento, né? Então, a resposta certa da 40 seria a letra B. Ariane marcou a B. Alguém também acertou? Alguma dúvida nessa? Essa causou um pouco de confusão, mas também acertou? É um raciocínio meio lógico, né? Desde o planejamento, execução, verificação, monitoramento, até o plano de ação, as ações corretivas. É isso, gente. Espero ter contribuído aí, esclarecido melhor, e me coloco à disposição, e espero vocês também, a gente, né, vai se encontrar em outros momentos, acredito eu, e os cursos estão lá disponíveis para a gente revisar, e para quem ainda não adquiriu, está disponível, tá? Bons estudos para vocês, e a gente se encontra. Rai, é com você. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Ei, Maria, tudo bem? Tudo. Boa noite. Primeiramente, gente, desejar a todos um feliz ano novo, né? Um feliz 2026. Que esse ano seja um ano de realizações para todos nós. Gente, é o seguinte, né? Para quem não me conhece ainda, mas muitos devem já me conhecer, Rayane, lecionei a disciplina de ciclos da vida e avaliação nutricional, e agora ficou para mim de resolver, Ingrid, a questão 33, que foi a que ficou faltando. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E falem aí se está aparecendo, por favor. Está aparecendo para vocês? Maravilha. Gente, seguinte. O conteúdo, né, relacionado a essa parte que eu lecionei no nosso curso foi sobre o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Né? Então, como a gente viu na nossa primeira aula de ciclos da vida, nós abordamos todo o conteúdo do guia para crianças, eu deixei também o link, né, o QR Code disponível para quem, né, quiser ter acesso ao livro na íntegra, basta só acessar, ele está disponível online, como a maioria já deve ter ciência disso. Bom, e a questão 33, então, ela fala o seguinte: a alimentação na infância é determinante para o crescimento saudável e a formação de hábitos alimentares duradouros. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, elaborado pelo Ministério da Saúde, orienta sobre práticas alimentares adequadas e saudáveis.
De acordo com os princípios do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, assinale a alternativa correta sobre a alimentação de lactentes ou pré-escolares. Então, letra A. Pode-se oferecer alimentação diferente da família, com alimentos específicos industrializados para o bebê, como primeiro passo da alimentação complementar. B. A criança deve ser amamentada e, paralelamente, receber sucos de frutas naturais desde o primeiro mês para otimizar a hidratação. C. A partir de 6 meses de idade, além do leite materno, deve-se oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, evitando preparações com adição de açúcar ou alimentos ultraprocessados. E letra D. É recomendável que a criança até 2 anos consuma alimentos ultraprocessados ocasionalmente para se habituarem ao sabor e evitar rejeição alimentar. Gente, o que vocês marcariam nessa questão aqui, 33? Vamos ver aqui no chat. Letra C. Então, vamos lá. No enunciado, gente, a questão fala, né, sobre os princípios do Guia Alimentar para as crianças menores de 2 anos. Então, o guia, como a gente conversou em aula, ele traz 7 princípios e 12 passos para alimentação saudável, tá certo? Então, isso é um ponto importante, né? A gente tem dentro do guia os princípios e os passos para alimentação saudável. E a questão, ela pede a alternativa correta. Se a gente for analisar a alternativa, a primeira opção, letra A, pode oferecer alimentação diferente da família. Então, alimentação diferente da família com alimentos industrializados, a gente já elimina essa opção, né? Que uma das, né, orientações importantes que a gente segue em relação ao guia alimentar está relacionado a evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, o que inclui aí esses alimentos industrializados. Letra B. Quando fala que a criança ela deve ser amamentada e, paralelamente, receber sucos de frutas naturais desde o primeiro mês, a gente observa que há uma contradição em relação à orientação do guia, porque ele recomenda, né, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, e sem necessidade de introdução de outros líquidos, né? Então, já é algo que a gente falou bastante em sala de aula, né? E a letra C fala que a partir dos 6 meses, além do leite materno, oferecer alimento, a partir dos 6 meses, além do leite materno, oferecer os alimentos in natura e minimamente processados e evitar preparações com adição de açúcares e alimentos ultraprocessados. Então, já é uma alternativa muito coerente com o que a gente viu no guia alimentar. E letra D seria, né, inadequada, errada, né, porque ela fala sobre o consumo de alimentos ultraprocessados ocasionalmente. Então, a gente já elimina essa questão. Então, a alternativa correta, letra C. E aí, como justificativa para essas alternativas, todas essas opções, elas se enquadram nos passos, nos 12, 3 itens, né, dos passos para uma alimentação saudável que o guia traz. Então, por exemplo, o passo 7, ele fala que é cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. O passo 3 já fala sobre oferecer água própria para o consumo à criança, em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. E o passo 6 diz sobre não oferecer alimentos ultraprocessados para as crianças. Então, isso a gente encontra nos 12, né, dentro dos 12 passos para uma alimentação saudável. E para a gente recapitular aqui rapidamente, né, então a gente tem aí essa questão do aleitamento materno, né, até os 2 anos ou mais, oferecendo só o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, né. O segundo passo, os alimentos, oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno a partir do 6º mês. O terceiro
oferecer água própria para o consumo à criança, ao invés de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. O quarto, oferecer comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos, além do leite materno. O quinto passo, não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar a crianças até 2 anos de idade. Sexto, não oferecer alimentos ultraprocessados para crianças. Sétimo, cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. Oitavo, zelar para que na hora da alimentação a criança seja um momento de experiências positivas, aprendizados e afeto junto à família. O nono passo fala sobre prestar atenção aos sinais de fome e de saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição. No 10º, fala sobre cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. No 11º, oferecer alimentação adequada e saudável também fora de casa. E no 12º, proteger a criança da publicidade de alimentos. Então, isso contempla os 12 passos. E os princípios, como eu disse, são 7, né? Lá no enunciado trata sobre princípios, mas não abordou nenhum dos princípios que a gente tem no guia. Que são, por exemplo, o primeiro fala sobre a saúde da criança é prioridade absoluta e responsabilidade de todos. O segundo princípio fala sobre o ambiente familiar, que é um espaço para promoção de saúde. Terceiro, sobre os primeiros anos de vida, que são importantes para a formação dos hábitos alimentares. O quarto, que fala sobre o acesso a alimentos adequados e saudáveis e a informação de qualidade, que fortalece a autonomia das famílias. O quinto princípio já fala sobre a alimentação como uma prática social e cultural. O sexto, sobre adotar uma alimentação adequada e saudável para a criança, que é uma forma de fortalecer também sistemas alimentares saudáveis. E o último, que é o estímulo à autonomia da criança e contribui para o desenvolvimento de uma relação saudável com a alimentação. Bom, gente, então esses dois slides que eu trouxe para vocês aqui foram slides que eu tirei das nossas aulas do curso preparatório. Então, quem esteve com a gente, né, realizando o cursinho aí, assistindo as aulas, pôde ver esse conteúdo e conseguir, de fato, realizar essa questão, que também, né, estava uma questão muito tranquila. Bom, pessoal, da minha parte seria isso. Como Maria falou e as outras colegas falaram também, é importante, né, a gente rever as aulas, né, a gente tem aí as aulas gravadas para quem, né, tem ainda a oportunidade de assistir novamente, e também participar das nossas próximas edições do curso, né, Sueli? Então, passo para você e agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com todos. Obrigada, viu, pessoal? Me coloco à disposição. Obrigada, Rai, fechou aí, né? Com chave de ouro a 33. Meninas, obrigado pela participação. Acho que é meninas, não, agora acho que a gente tem um menino. Então, pessoal, obrigada pela participação. A gente está à disposição. Para quem está no curso, eu falei no início, né? Chegaram pessoas depois. A gente, se tiver alguma alteração digital, tá vendo algumas perguntas aqui no meu individual, a gente vai fazer as aulas que tiver de alteração no edital, tá? Para quem está dentro do curso. Eu já falei que eu estou pensando em aumentar algumas aulas a parte de contagem, então fiquem tranquilos em relação a isso. O acesso ao curso é até a data da prova, que a gente não sabe qual será, mas como eu disse no início, a gente acha que não vai demorar, tá bom? Quem não é aluno, sejam muito bem-vindos, né? Vai ser um prazer ter vocês como aluno. Os cursos estão com desconto de 45%, já estão todos gravados. Então, se você comprar agora você já começa a assistir. E eu recomendo demais a alunos que vocês assistam novamente todas as aulas. Não partam do pressuposto que vai ser fácil como essa prova. Eu não acho que será, porque essa banca vai ter que provar por A mais B que ela é uma boa banca para ela continuar no mercado. Então, acho que vai mudar muito a lógica. Então, estudem, revejam todas as aulas, refaçam todos os exercícios e a gente vai lançar, assim, cursos, né, de imersão, da nutrição. A gente só está esperando o direcionamento da prefeitura para a gente começar a lançar os novos cursos. Mas até lá, já se prepare, porque não vai mudar o conteúdo ministrado por nós, porque o nosso curso está completo e não está só baseado nessa banca. A gente dá aula para vocês fazerem qualquer concurso, tá bom? Então, é isso. A Ariane está perguntando a correção de saúde pública. Então, Ariane, eu estou de férias. Só que eu nunca fico de férias, né? Porque eu sempre tenho que resolver alguma coisa. Mas não é só por causa de mim, não.
porque tem que coincidir com os outros professores, né? Eu estou conversando, já fechei mais ou menos a data com a professora de português, estou esperando só o professor Renato me dar ok, para a gente poder gravar, provavelmente será na terça que vem, mas eu estou esperando ainda a confirmação dele, tá? E do pessoal da enfermagem também deve ser no dia 15 ou 16. Aí eu mando lá para vocês, tá bom? Mas a gente vai ter a correção, podem ficar tranquilos, tá? Ó, beijo para vocês, bom descanso. E a dúvida que tiver, perguntar lá no grupo para a gente, tá? E vamos com tudo, 2026 é nosso, o curso de contagem é nosso, né? Se Deus quiser, mais os da SESI, os próximos que virão. Beijo para vocês, gente. Bom descanso.